Bem-vindos ao Burn Upcast, o seu ecossistema de saúde mental, emocional e comportamento. Nós temos uma proposta muito clara e evidente, que é unir saúde física e mental, levando até vocês informações de relevância e qualidade para a tua vida, saúde e dia a dia. Eu sou o Dr. Marcial, médico, e acho que a maioria das pessoas já viveu ou conhece alguém que esteja vivendo algum tipo de situação de dano psicológico envolvido no seu ambiente de trabalho. E algumas expressões muito usadas atualmente, convenhamos, não ajudam. No pain, no gain, ou se não sabe brincar, não desce para o play, ou então trabalhe enquanto eles estão dormindo, são usadas para definir situações psicológicas extremas, deixando isso como uma certa rotina de normalidade. E atenção, as doenças psicológicas, os transtornos emocionais hoje são as principais causas de afastamento no trabalho no dia a dia, ultrapassando já as doenças cardiovasculares que sempre outrora foram as maiores causas de afastamento. Por isso, recentemente, a avaliação e controle dos riscos psicossociais foi incluída na NR1, a norma regulamentadora para prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Agora, ou seja, além de cuidar da integridade física, as empresas também precisam cuidar da integridade psicológica dos seus funcionários. Agora é lei. Bem, e para mim vai ser uma aula hoje, pois junto com vocês eu vou aprender, entender um pouquinho sobre o que é essa NR1. Obviamente, como médico, conheço os danos que podem ser causados por um ambiente de trabalho que não seja psicologicamente tão bom, tanto para o nosso corpo quanto para a nossa saúde física e mental. Mas como essa lei vai nos ajudar a prevenir, cuidar e principalmente como as empresas devem começar a implementá-la? Bom, para tudo isso, para essa aula de hoje, eu recebo as convidadas a doutora Sabrine, ela que é advogada especializada em assessoria jurídica para empresas, e a doutora Franciele, que é psicóloga e palestrante, focada em saúde mental do trabalhador. Meninas, muito obrigado por aceitarem o convite, obrigado pela presença de vocês. Para começar, eu que preciso te agradecer, doutor Marcial, pelo privilégio e pelo convite de estar aqui falando de um tema que para mim é muito importante. Eu me chamo Sabrine, sou advogada. Há alguns anos já auxilio empresas nessa jornada de segurança jurídica e a busca pelo compliance regulatório. E esse tema de NR1, ele é, além de ser atual, ele é extremamente relevante na busca de segurança jurídica e mitigação de riscos. Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Franciele? É uma honra estar aqui. Obrigada também pelo convite. Eu sou Franciele, eu sou psicóloga, sou mestranda em ciências biomédicas, tenho especialização em psicodiagnóstico e atualmente eu trabalho principalmente com as avaliações psicossociais dentro do contexto do trabalho. Então já estou aí há alguns anos também trabalhando com a saúde mental do trabalhador, tanto no contexto das avaliações, mas também dentro das organizações. Perfeito. Sabrina, para início da nossa conversa, explica para a gente o que é a lei, a NR1, e quais os motivos levaram à atualização dela. Especificamente, quais são os ajustes que tivemos nessa lei. Sim, vamos lá. A NR1, como o próprio número já diz, ela é o 1, ela é o marco das normas regulamentadoras que dão para as empresas o direcionamento na gestão de riscos ocupacionais. Então, essa legislação, ela já fala acerca dos riscos químicos, riscos físicos e riscos biológicos, os quais a empresa precisa administrar. Nessa alteração legislativa que nós tivemos, foi acrescentada a normativa e a disposição dos riscos psicossociais. E a motivação dessa alteração legislativa, ela está diretamente ligada ao número de colaboradores adoecidos nos últimos anos, decorrentes de situações como ansiedade, burnout, decorrentes da atividade do trabalho. Então, essa alteração, ela se deu especificamente por uma necessidade atual do mercado de trabalho. Como você falou, 2024 foi o primeiro ano onde as doenças de cunho emocional, saúde psicológica, foi a primeira vez que passaram as doenças cardiovasculares. A estatística sempre foi como as doenças Sim. cardiovasculares as principais causas de afastamento no trabalho. Mas o que essa lei em si, ela muda nas empresas? A partir de quando serão fiscalizadas e o que passa efetivamente a ser obrigação e não mais opção?
Sim, a NR1 sofreu essa alteração em maio de 2024. Nós estamos de maio de 2024 até maio de 2025, agora nesse processo de transição e adaptação. De maio agora de 2025 a maio de 2026, as empresas já estão sendo fiscalizadas, mas com cunho educativo. Ou seja, as empresas Certo. estão recebendo esse timing para se adequarem, tomarem consciência e organizarem os seus processos. Então, elas já estão sob fiscalização com cunho educacional e a partir, então, de maio de 2026, aí sim serão aplicadas as penalidades ali previstas na legislação. Perfeito. Franciele, você que trabalha com a saúde mental dos trabalhadores, então traduza para gente o que são esses riscos psicossociais na prática. Então vamos lá. Vamos entender primeiro a palavra, né? Psicossocial. O ser humano, ele precisa da psique, do estado emocional e do físico para trabalhar. Quando o indivíduo está dentro de uma organização, ele tem uma interação com esse ambiente. As relações sociais com o chefe, com o líder, com os colegas de trabalho. E isso vai influenciando também a psique, que é a interpretação que ele dá de todos os fatos. Então, psicossocial, ela está relacionado com a psique e o social do trabalhador. Então, o que seria ali os riscos psicossociais? É a partir do momento que aquela relação, que aquela interação, ela pode causar um adoecimento naquele trabalhador. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma atividade onde existe ali uma vulnerabilidade, porque a gente pensa que o estresse é algo ruim, mas ele é positivo, né? Até quando a gente está para acontecer algo bom, também ficamos estressados. É uma situação de Porém, alerta. quando existe, né, vulnerabilidades como baixa compreensão, cobranças excessivas, isso vai influenciar, vai afetar a saúde mental desse colaborador. E aí, esse é um risco social interferindo no mental dele, na psique dele. Então, o gerenciamento desses riscos é o que a NR01 ela pede para a empresa trazer esse olhar, mapear, diagnosticar e também fazer esse gerenciamento. E como identificar se a organização, se a empresa está exposta a riscos psicossociais naquele ambiente? Eu sempre costumo dizer para a liderança: observa o comportamento do trabalhador. Tudo é um indicador. Atrasos, baixa produtividade, absenteísmo, né? O próprio afastamento ali. Assim também como uma dificuldade nas relações com o colega também, fica um pouco mais irritado, e isso vai afetando também o clima organizacional. Então, o comportamento daquele trabalhador, juntamente com os resultados dele, pode ser um indicador. E aí entra a importância do feedback. Através do feedback, o líder ele vai ter essa percepção do quanto esse indivíduo ele está afetado pelas relações sociais dentro do trabalho. E, obviamente, aí vem um pouquinho daquele lado humano, porque a liderança precisa realmente conversar e entender o que está acontecendo. Motivos de falta, atraso, por quê? Dormindo mal, por quê? Alguma coisa interferindo na relação casa-trabalho, porque, querendo ou não, isso não tem muito como separar, né? Quais setores ou cargos, Franciele, você acha que são mais vulneráveis para esse risco? Olha, de acordo com os estudos e também muito perceptível na prática clínica, atividades que lidam diretamente com pessoas, com clientes, certo? Demanda muita inteligência emocional daquele trabalhador, demanda muito também capacidade de resolução de problemas, e isso exige da pessoa um esforço cognitivo, ou seja, a psique, muito forte, certo? Então, a área da saúde também, médicos, enfermeiros, também tem muita vulnerabilidade, né, a esses riscos. Profissionais da área da segurança também tem essa vulnerabilidade, mas falando dentro das organizações, o setor comercial também sofre muito por questões da própria pressão ou metas inalcançáveis. Então, geralmente, quem trabalha com o público profissional do TI também, né, está muito relacionado também com essa questão por conta da baixa socialização que tem, baixo suporte Uhum. às vezes. Então, seria mais essas categorias. Todos nós temos essa vulnerabilidade. No entanto, existem aquelas profissões mais suscetíveis a esses riscos. E sabe que
Eu acabo vendo muito, conversando muito com pacientes que são da área de TI e acaba envolvendo muito uma questão de perda de saúde física também. E a não realização de exercícios físicos, por exemplo, a gente sabe que tem uma relação muito importante da prática de exercícios físicos também com nossa saúde mental e emocional. Tenho visto muito isso com o pessoal de TI também. Para vocês duas, vocês acham que é possível equilibrar a saúde dos colaboradores com os interesses da empresa? Com certeza. A empresa, ela tem a finalidade de visar lucro. E o lucro está totalmente relacionado à performance daqueles que estão ali trabalhando em prol dessa empresa. Então, quando a gente pensa em segurança psicossocial, nós estamos pensando sim na saúde do trabalhador, mas para o lado da empresa, ela está recebendo uma performance mais efetiva. E, por consequência, tendo resultados mais efetivos. Então, às vezes, na prática, a gente encontra uma certa resistência da empresa em fazer o investimento, por achar que esse risco, por identificar que esse risco talvez seja intangível, mas quando nós passamos a demonstrar mapeamento, então, quando nós entramos na empresa como frente jurídica, buscando mitigação de risco, nós conseguimos demonstrar para a empresa que se ela investe no colaborador, tanto na saúde física quanto na saúde emocional, psicológica, ela tem um benefício maior com relação a esse colaborador. Então, para o colaborador estar num ambiente saudável, traz felicidade, por consequência, faz com que ele venha trabalhar em um estado psicológico melhor e ele performe melhor. E para a empresa, tendo um colaborador feliz e fomentando essa cultura, ela tem resultados melhores. Então, é uma questão de visão por parte da empresa. A gente quebra esse paradigma quando nós demonstramos para a empresa os benefícios que ela tem e que, por consequência, ela tem aí uma mitigação de risco jurídico antes mesmo, se prevenindo, né, antes mesmo desses fatos acontecerem. Perfeito. Concordo com a doutora Sabrini. A organização, ela é um trabalho, ela oferece também a oportunidade daquele trabalhador chegar no objetivo dele. Nós nos realizamos através do trabalho. Então, quando a organização ela tem uma preocupação com a saúde mental do trabalhador, alinhado também com os objetivos desse trabalhador, existe aí uma maior aderência às metas, né? Existe aí um maior engajamento do indivíduo dentro da organização, onde todos estão seguindo aí por um objetivo. Então, é possível fazer esse equilíbrio, sim. Eu acho que o caminho é a empresa entender que saúde mental para os colaboradores significa também saúde financeira para essa empresa. Vocês acham que é mais difícil para a empresa entender ou aceitar que tem um benefício também a curto prazo? Eu penso que sim, mas isso está totalmente relacionado à cultura da empresa. Então, como eu mencionei antes, mensurar risco muitas vezes é intangível. Então, a empresa faz o investimento e, por ela não ver tão rapidamente aquela mudança, ela não quer fomentar o investimento. Porém, cultura não se constrói da noite para o dia. E Exato. cultura não é aquilo que você fala, é aquilo que você tolera, né? Então, a empresa, quando ela começa a perceber que investir na saúde mental do colaborador vai fazendo com que ela construa uma cultura saudável, isso vai trazendo retorno financeiro e, consequentemente, o maior benefício a curto prazo é a forma como esse colaborador se sente. Então, aquilo que a Fran falou é muito verdade. O colaborador que está feliz, ele está engajado, ele está produzindo melhor, ele se afasta menos, ele tem um bom relacionamento com os seus colegas e, principalmente, ele tem um relacionamento efetivo com os seus superiores. Então, para a empresa, é excelente e, com certeza, ela tem um retorno financeiro rápido decorrente disso. Literalmente veste a camisa, né? Isso. Exatamente. Não se constrói grandes estruturas da noite para o dia. Então, como a doutora falou também, vai depender muito da cultura daquela empresa. Vai depender da onde eles estão partindo nesse processo de implementação, né? Então, eu acredito que sim, a motivação ela é importante, mas a motivação no sentido científico mesmo, intrínseco, ou seja, os motivos que faz aquele colaborador agir e também os motivos sociais dentro da organização.
que é a saúde que ele tem com as relações interpessoais dele ali com a liderança, com os colegas. Isso faz com que ele se sinta bem e seguro para arriscar, por exemplo, para resolver problemas e tomar decisões mais assertivas. Sabrine, existe alguma campanha de orientação para as empresas assimilarem essa norma e poderem cumprir? Como essa informação chega, por exemplo, em empresas menores que não têm um departamento jurídico, mas serão exigidas da mesma maneira? Então, hoje nós não temos nenhuma campanha de conscientização oficial, mas nós partimos do pressuposto que a empresa tem acesso à informação. Então, hoje nós estamos num momento, enquanto país, de uma enxurrada de informações e cabe ao empresário, sob sua responsabilidade, buscar essa informação, buscar estar regular, buscar a conformidade à legislação, seja por meio da aquisição de cursos, seja por meio da contratação de consultorias, a própria intenção do empresário de estar à frente do seu tempo na sua atividade empresarial, consumindo conteúdos como esse que nós estamos produzindo aqui, buscando plataformas que fomentem o acesso à informação, que agreguem conhecimento e valor para os seus times. Então, hoje, essa responsabilidade de tomada de consciência e de decisão acaba sendo muito mais do empresário do que do próprio governo. O governo hoje, na instituição da normativa, ele tem a finalidade de penalizar, de cobrar o empresário, de dizer, viu, traz aqui que você descumpriu a legislação, passa para cá a responsabilidade. E o objetivo do empresário é estar em conformidade, buscar se adequar e, mais do que isso, agregar valor por meio da aquisição ao conhecimento. E, Franciele, a partir do momento que essa informação chega ao colaborador, o que ele pode fazer para reduzir o risco de doenças psicossociais na empresa, tanto para ele quanto também para os colegas? O trabalhador ele vai atuar como um agente de promoção de saúde mental. Então, neste primeiro momento, o colaborador ele vai ser informado de tudo, do que seria a NR01, porque vai ser feito ali um diagnóstico, também vai ter o direito de receber essa devolutiva e a partir daí começa a implementação dessa cultura de saúde mental nas organizações. Então, por exemplo, um dos riscos psicossociais previsto é o assédio moral. Então, é necessário que haja uma psicoeducação, ou seja, uma educação sobre esses temas dentro da organização para gerar reflexão e gerar também promoção, né? Então, algumas brincadeiras não serão permitidas. A partir desse momento que eles são psicoeducados, eles já começam a refletir, poxa, então isso que eu fazia é passivo de um assédio moral, né? Então, a partir desse momento que eles recebem o conhecimento necessário, eles vão agir nessa promoção, vão corrigir, de repente, algum colega realizando esse tipo, e assim, com base também em outras atividades também. E algo importante, doutor Marcial, pegando o gancho do que a Fre trouxe aqui, é que uma das alterações também na NR01 é a colocação desse colaborador também como protagonista, nesse processo de mensuração e administração do risco psicossocial. Então, o colaborador, ele é um agente importante nesse trabalho. Então, acho que essa é uma alteração bem interessante, porque ela não traz a responsabilidade só para a empresa, mas ela diz para a empresa, olha, tu é responsável por trazer um ambiente saudável, mas também é responsabilidade do colaborador ser um protagonista na promoção à gestão das emoções. Eu gosto de dizer que a gente vai formar anjos emocionais dentro das organizações. E cada vez mais vai ser importante essa boa relação de conversa entre eles, porque, convenhamos, nem sempre alguém ali do teu lado trabalhando sabe o limite. E às vezes algumas pessoas têm a dificuldade de impor o limite também. Simplesmente falta conversa no ambiente de trabalho. Exato. E o colaborador, ele passa a maior parte do seu tempo trabalhando. Nós passamos uma grande parte da nossa vida trabalhando. Então, quando a gente fala da responsabilidade do empresário, ele tem sobre ele a responsabilidade de promover um ambiente saudável, porque as pessoas estão passando a maior parte da jornada das suas vidas ali. Então, quando essa responsabilidade ela é somada entre o colaborador e a empresa, nós estamos pensando num ambiente proporcionado para promover, mas mais do que isso, colaboradores que estão preocupados com a sua saúde e com a saúde do seu entorno. Então, isso é incrível. Muito importante o colaborador entender que o papel dele ali é como protagonista mesmo. Franciele, como o colaborador normalmente se comporta quando está sendo impactado por algum agente de risco psicossocial na empresa? Ele procura o RH, pede ajuda psicológica,
ele se retrai, se cala, fica sozinho por medo de algum estigma ou ser prejudicado por demissão, por exemplo? Essa pergunta é excelente. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura de anos atrás que traz o seguinte: você tem que suportar tudo pelo seu emprego, você tem que aguentar calado. E isso reverberou em quê? Nas estatísticas que nós temos hoje, né, em relação à quantidade de afastamento e prejuízos que as empresas têm com colaboradores afastados. Então, a ideia também é trazer essa segurança psicológica, que seria o quê? Onde eu posso expressar como eu me sinto, minhas ideias, sem sofrer nenhuma repressão por conta disso, sem ter o meu emprego ameaçado. Então, o trabalhador, na maioria das vezes, eles realmente aguentam calados. E isso muitas vezes vai refletir em atrasos, porque muitas vezes ele acabou não dormindo direito. Isso pode refletir em faltas, em atestados, porque o estresse ele vai gerar dor crônica também, né? Então, vai gerar também esses comportamentos e vai impactar também no atraso, Baixa na produtividade também, baixa porque acaba se produtividade. sentindo pouco incentivado, na verdade, né? Falta confiança também para vestir a camisa, E levar impacta ideias novas. E impacta também nas relações interpessoais, porque isso vai afetar bastante o humor dele. Então, muitas vezes, ele vai aderir menos a uma atividade, ele vai reagir com menos inteligência emocional frente aos desafios, e isso é muito prejudicial para a empresa, porque isso impacta a relação dos colegas. E, mais uma vez, tornando a frase que o colaborador é um protagonista dessa história também, apesar de a gente estar batendo na tecla de empresa, de saúde mental, saúde para a empresa, na verdade, tudo isso vai se transferir também para o que ele vive em casa, né? Com Então, para certeza. os familiares, para as pessoas que estão próximas, também vão conviver com algum tipo de dificuldade. A legislação ela acaba transcendendo o ambiente da empresa. Ele Exato. impacta a sociedade. Então, como a Fran trouxe, hoje nós estamos num momento social, enquanto humanidade, de pessoas doentes. E nós não podemos nos acostumar com as doenças. Nós não podemos nos adaptar às doenças. Nós precisamos resolvê-las. Então, quando a normativa ela foi alterada, ela foi buscar exatamente isso. Vamos tentar construir, fomentar a busca à saúde novamente, a busca à longevidade. Vamos fomentar o acesso a informações que fazem com que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes, queiram viver mais e melhor. Então, essa responsabilidade, muitas vezes, quando a gente escuta notícias, ela parece ser só do empresário. Eu acho sempre bem importante dizer que ela é uma via de duas mãos. É. Então, quando o colaborador se sente protagonista, ele entende que o trabalho é uma parte importante da vida dele, mas não é só aquilo ali. É ele enquanto ser humano e os benefícios que ele tem em todo o entorno dele nas relações pessoais. Exato. Na verdade, o espectro da NR1 é muito mais amplo do que a maioria Muito. E essa é está a dor do imaginando. empresário, essa é a dor do empregador, que é o quê? Poxa, se a gente agora vai ter que se responsabilizar ali, por exemplo, por adoecimento mental, então ninguém mais vai trabalhar, né? E quando, na verdade, o que a NR01 propõe é o seguinte, é que a gente sabe, a gente entende que um colaborador, uma pessoa é biopsicossocial, e existe também a relação dela com a saúde em casa, né? O que não pode é a empresa ser o fator desencadeante ou piora do quadro depressivo, ansioso, estresse crônico daquele trabalhador. Muito bem colocado. Sabrine, ainda sobre a implementação e cumprimento da lei, que tipo de ferramentas as empresas devem adotar para gerenciar os riscos, prevenir e agir quando necessário? Porque é um tanto subjetivo ainda o quanto uma pressão afeta essa pessoa ou não. Como medir se o ambiente, o clima psicológico e emocional nesse ambiente de trabalho está em termos críticos? Sim, importante a tua pergunta. Hoje a legislação ela não nos dá um direcionamento de uma ferramenta ou de uma forma como isso deve ser feito. Mas nós temos no mercado hoje, inclusive a ferramenta da Burnap, que nada mais é do que mapear as emoções daquele colaborador por meio de questionários e fazer a inserção desses questionários dentro do programa de gerenciamento de riscos. Então, esse programa ele já existe nas empresas e ele precisa ser alterado para incluir os riscos psicossociais. Então, as empresas já contam com um programa de gerenciamento dos riscos que eles identificam, né? Riscos físicos, riscos químicos e biológicos, e agora eles precisam buscar identificar esses riscos psicossociais
e acrescentar isso lá no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos. E isso é feito por meio de questionários. Então, por meio de entrevistas, por meio de mapeamento, para identificar em setores, em áreas, quais que são os riscos identificados. Como a Fran trouxe lá no início, quais são as áreas que são mais afetadas, seja por meio de cobrança ou por meio, talvez, de uma liderança que seja tóxica, que não trata o colaborador da maneira como deve ser. E aí, essas ferramentas, esses questionários, eles apresentam os faróis de risco, né? Risco baixo, risco médio, risco moderado, risco alto. E aí, por meio desses riscos identificados, é que as empresas vão tomar aí as frentes de resolução disso para administrar esse risco e mitigá-lo. Boa e importante forma de avaliação. Práticas de bem-estar, relaxamento, ginástica laboral, esse tipo de programas voltados para a saúde física e mental, eles estão incluídos na lei? Eles não estão incluídos na lei como fatores determinantes, de forma específica, mas nós precisamos combinar aqui que só existe benefício na prática dessas Sem atividades. dúvida. Então, quando a empresa faz o investimento nessas ferramentas e nessas atividades, fica evidente que essa empresa, esse empresário, está preocupado com a saúde do seu colaborador. Então, num cenário hipotético de uma ação trabalhista, de uma reclamatória trabalhista desse colaborador contra uma empresa, quando a empresa vier a se apresentar nessa ação e ela demonstrar que ela teve atividades e desenvolvimento de uma ginástica laboral, de um investimento em meditação ou atividades que tragam esse escape, esse relaxamento para o colaborador, vai ficar evidente que esse empresário se preocupou com isso. Então, isso traz benefício também lá no cenário jurídico, se houver uma demanda efetiva contra essa empresa, contra esse empresário. Então, embora a legislação não fale isso de forma taxativa, a gente já identifica isso como uma prática segura e importante do ponto de vista prático para investimento por parte do empregador. Correto, correto. Franciele, mesmo que essas práticas não se enquadrem juridicamente na NR1, qual a importância da inclusão de programas de bem-estar nas empresas, como ginástica laboral e outros programas de bem-estar? Isso que a doutora falou é muito importante porque agora as empresas elas vão gerenciar todos esses riscos e vão poder juntar documentos de que houve aquela preocupação. Então, por exemplo, a empresa ela pode trabalhar como o manejo do estresse, com psicoeducação sobre prevenção do estresse, do burnout, também com o gerenciamento ali da ansiedade também, ou como, por exemplo, a empresa ela pode reagir frente a um colaborador que passou mal, o que ele pode fazer por aquele colaborador e como é que ele pode acompanhar, certo? Então, eu acredito que sim, a empresa só tende a ganhar com esses programas, porque hoje a gente está falando de mapeamento de risco, mas o X da questão é o que eles vão fazer com os resultados que eles vão ter, certo? Então, a partir do momento que você vai ter esse mapeamento, é o prognóstico, né? O que você vai fazer depois, é como você vai lidar com aqueles riscos e vai mitigar eles. Sabrine, qual é o risco, seja hoje ou para o ano que vem, qual o risco jurídico real para as empresas que ignorarem a norma? Qual que é o tipo de punição? Então, nós temos ali pela legislação, desde penalidade como advertência até a aplicação de multas, né? Sanções administrativas ali, penalidades aplicadas por multa via Ministério do Trabalho. Mas nós temos um risco que é importante, que linka com a minha resposta anterior, que são as ações trabalhistas decorrentes das doenças que são causadas no ambiente de trabalho ou concausadas no ambiente de trabalho, que significa quando a empresa não causou aquela doença, mas ela somatizou por meio daquele ambiente que não propiciou a gestão emocional para esse colaborador. Então, eu vejo hoje que o maior risco financeiro e reputacional para a empresa é o risco das ações trabalhistas decorrentes de não fazer o manejo dessas emoções, já que a legislação cobra que haja essa regulação. Então, é importante que tudo aquilo que a empresa for fazer para promover saúde seja devidamente documentado, porque ela não pode garantir que ela não será demandada amanhã ou depois, mas o mais importante é que quando ela for demandada, se for, ela esteja documentalmente preparada para enfrentar esse processo. Nessas punições, há um certo grau de escalonamento, começa sempre com advertência, chega a um ponto já direto de primeira vez multa, como que vai funcionar mais ou menos Nesse isso? processo agora que nós estamos, né, nesta fase, há apenas a aplicação de advertência, considerando aí que
os empresários estão sob processo de tomada de consciência, de nivelamento. Certo. Mas haverá sim o escalonamento, porque nós partimos do pressuposto que a empresa que foi advertida, ela recebeu a oportunidade de se adequar. Uhum. Não se adequando, ela passará a ter uma sanção que faça com que ela de fato dê atenção para essa prioridade. Então, nós teremos aí, via legislação, o escalonamento das aplicações de multas, que inclusive poderão começar com valores menores e, dada a recorrência, terem multas aplicadas em valores mais significativos. Certo. Gostaria da opinião de vocês duas. Como envolver a alta liderança nesse processo de mudança de cultura e implementação da nova lei? Eu acredito que através do levantamento de dados, né, mostrando para esse empregador os resultados positivos que pode gerar através dessa implementação de cultura da saúde mental dentro da organização. O que é que ele ganha com isso? Eu acho que isso é o principal. E mostrar que um colaborador saudável, que um colaborador feliz, que um colaborador motivado e que um colaborador, né, que encontra naquela organização motivos e razões para alcançar seus objetivos, isso vai refletir na saúde financeira da empresa. Então, eu acredito que o principal caminho também vai ser a psicoeducação da importância, né, da saúde mental do trabalhador para esses empregadores, para que eles consigam ali ter subsídios para reagir frente a esse cenário. E além de tudo isso que a Fran trouxe, acho que um ponto bem importante do ponto de vista da empresa é o diferencial competitivo de mercado que ela tem quando ela promove essa saúde ao colaborador. Todo mundo quer trabalhar numa empresa que tenha um ambiente saudável. Todo mundo quer estar num ambiente que seja seguro para se expressar emocionalmente e ter resultados. Então, embora não devesse hoje ser um diferencial de mercado promover saúde, é um diferencial. Então, além de tudo que a Fran trouxe de benefício para a empresa, ela também tem essa questão relacionada ao financeiro e o posicionamento dela enquanto empresa, que é a forma como o mercado enxerga ela frente a essa regulação. Isso é um marketing positivo, né? Porque os colaboradores falam, tal empresa sempre cuidou melhor de mim em tal aspecto, em tal ponto. E Eu inconscientemente, isso demonstra que a empresa tem maturidade empresarial. Então, quando a empresa passa a olhar e a investir dentro, obviamente, do plano de ação e do tamanho, do porte de investimento que ela tem, isso para o mercado e para o jurídico, para o judiciário, demonstra que essa empresa tem uma maturidade empresarial. Então, quanto mais ela investe, mais ela documenta, mais robustez ela vai tendo, mais demonstra que ela é assertiva e confiável. Então, isso também está ligado à confiabilidade. E isso visto na prática clínica, quando eu vou entrevistar algum trabalhador que está fazendo um processo admissional em outra empresa, eu pergunto quais foram os motivos ali que fez você sair dessa empresa. Muitas vezes a comunicação com o chefe não era saudável, o excesso de horas trabalhadas, e tudo isso foi um fator desmotivacional que levou ele a sair daquela empresa. Mas também quando a gente pergunta, e o que fez com que você deixasse de sair dessa empresa? Nossa, é uma empresa flexível, meu chefe ele é muito bom, é uma empresa que respeita a nossa saúde, então muitas vezes nem está relacionado com o salário, que também é positivo, mas Claro. principalmente na forma como aquele ser humano se sente dentro das organizações. Uma vez que nós trabalhamos com pessoas, pessoas têm emoções e nós interpretamos o mundo através da nossa emoção. É como nós nos sentimos naquela organização que vai me dizer assim, eu fico aqui por quanto tempo? Né? É isso que vai ser o termômetro que vai dizer se aquele colaborador se sente ou não bem É naquela se sentir empresa. respeitado. Ser respeitado, que é o que todo ser humano quer ser. Todos nós queremos ser valorizados, todos nós queremos ser respeitados e todos nós queremos ver o resultado do nosso trabalho. Então, quando nós realizamos uma atividade difícil, batemos uma meta, tomamos uma decisão difícil, quando a gente tem uma percepção de fora, um reconhecimento de fora, isso faz com que o colaborador corra qualquer outro risco depois para alcançar uma meta. Meninas, e vocês podem exemplificar alguns fatores que ainda são uma barreira na conscientização dos riscos e na tomada de decisões por parte dos líderes e gestores? Eu acredito que, dentre outros desafios, o principal deles é a tomada de consciência. É o líder entender que é necessário
ele investir nesse conhecimento e fomentar o investimento nesse conhecimento nos colaboradores que estão abaixo. Nós não temos hoje como cobrar de uma empresa uma adequação e uma gestão e uma administração de risco psicossocial se ele não tem conhecimento disso. Então, por isso que a legislação ela veio com a tomada de informação de que as empresas precisam tomar consciência e administrarem esses riscos. Então, quando esse líder ele receber esse risco identificado, visível, ele vai precisar administrar isso e enfrentar. Como ele precisa registrar isso no programa de gerenciamento, ele não tem mais para onde fugir. Então, ele vai precisar modificar a cultura, se ela já não for existente na empresa, investindo em treinamento, investindo em consultoria, investindo em propagar essa informação dentro da empresa para modificar essa cultura. Eu acredito que o perfil geracional e o perfil de liderança também influencia, né? Dependendo da experiência que esse indivíduo ele teve dentro do seu contexto de trabalho, pode ser que ele tenha uma certa rigidez para se abrir a esse novo programa, né? Essa nova para essa conscientização. Então, eu acredito que tendo uma pessoa também disposta à busca também de uma consultoria, à busca também de pesquisar, de se informar sobre esse tema, seria importante para quebrar aquelas primeiras camadas. Então, como a gente sempre diz, né? A ignorância ela gera vulnerabilidade. Se ele não tem o conhecimento, ele está passivo, sim, né? De sofrer uma multa, mas não só isso, mas também de aumentar o índice aí de faltas, de baixa produtividade dentro da organização. Sabrine, e que estratégias práticas para as empresas podem adotar de imediato até se adequarem completamente, ou mesmo se anteciparem aos riscos? E as empresas menores, sem ali um departamento jurídico, devem recorrer a qual órgão de apoio? Bom, vamos lá. As empresas precisam agora, num primeiro momento, tomar consciência. Parece redundante o que nós estamos trazendo, mas esse é o start, esse é o primeiro passo. Tomando consciência do que a ANR representa, ela vai conseguir decidir por investir, não investir, dado o tamanho dela nessa administração desses riscos. Então, o primeiro passo é tomar consciência, consumir conteúdos que falem a respeito de ANR, buscar identificação com o segmento, com a atividade desta empresa, para que ela possa, junto aos profissionais que já trabalham com ela, fazer o primeiro mecanismo de identificação desses riscos. Então, também buscar dentro da sua condição uma ferramenta para levantar esses questionários, para fazer esses mapeamentos, porque o passo 1 é tomei consciência, agora eu preciso mapear. Mapeado, eu preciso resolver aquilo que eu identifiquei. Não tem muito mistério nessa dinâmica e a legislação ela é taxativa nesse sentido. Preciso que você aprenda sobre NR, preciso que você identifique risco psicossocial, preciso que você mapeie dentro da tua estrutura empresarial quais que são esses riscos e preciso que você resolva eles. E quais são os fatores de risco, então, já que a gente está falando disso, que você acredita que estejam mais presentes na cultura organizacional das empresas aqui no Brasil? Acredito que o maior volume hoje de demandas sejam no sentido de cobranças de metas inalcançáveis, seja na construção de uma cultura tóxica, seja na dificuldade de comunicação, uma comunicação ineficaz entre líderes e liderados, a falta da escuta ativa. Acredito que esses são os principais fatores que determinam e identificam riscos na grande maioria. Então, eu não combino com o meu colaborador no momento em que eu trago ele para o meu time a qual cenário ele vai estar exposto. E muitas das vezes essa surpresa, ela é desagradável para a empresa e ela traz prejuízos que poderiam ser identificados lá no início do processo de construção, quando ela já conta com uma cultura organizacional estruturada. Então a empresa já sabe quais que são os pilares importantes para ela já sabe quais que são os princípios inegociáveis para a estrutura dela e ela traz colaboradores que estejam adequados a esses princípios e a essa cultura e isso faz com que eles diminuam riscos. E mapear vulnerabilidades psicossociais pode ser visto como uma ameaça ou como uma estratégia de proteção para a empresa? O que vocês pensam? É com certeza uma estratégia de proteção para a empresa. Muitos empresários têm medo de fazer essa busca, de fazer esse mapeamento, por medo de enfrentar aquilo que ele vai encontrar ali. Mas eu sempre digo que aquilo que você não enxerga não deixa de existir.
Você deixa de se preparar para aquilo. E o empresário, na atividade empresarial, ele não pode ser pego de surpresa. Então, hoje é importante que ele faça, primeiro porque é obrigatório, então a lei ela não nos dá a possibilidade de não fazer esse mapeamento, mas para o empresário fazer esse mapeamento traz para ele segurança, porque a partir da identificação ele vai documentar. Então, ele vai conseguir dizer, tenho risco na área X, tenho X risco nesta outra área, e eu vou administrar esses riscos. Então, isso traz clareza para o empresário, torna ele mais assertivo no exercício da atividade e faz com que ele diminua as surpresas jurídicas desagradáveis que ele pode enfrentar no caminho. Correto. Complementando o que a doutora Sabrine falou, é importante as organizações se questionar o quanto eu tenho aqui de prejuízo com a produtividade, como estão os resultados dessa empresa. Os resultados é o principal indicador se aquela empresa é saudável ou não. Avaliar afastamentos, atestados, atrasos, que tudo isso vai gerando prejuízo para a empresa. E tudo isso é proveniente de riscos psicossociais presentes dentro da organização que muitas vezes o empregador não tem coragem de olhar, mas está ali presente. Então, eu posso ter esse desconforto de não querer olhar, mas eu já estou vivendo os prejuízos disso. Então, quanto mais cedo eu olhar para isso e resolver, melhor para a organização, porque isso vai impactar com certeza a saúde financeira da empresa. Perfeito. E agora a pergunta que vale milhões. Quais estratégias iniciais devem ser tomadas para preservar a saúde dos colaboradores e, mesmo assim, garantir os interesses das empresas? Certo. Então, o primeiro momento é saber aonde que está doendo. A gente precisa ali olhar para o mapeamento de riscos psicossociais nesse primeiro momento. A partir disso, começar com intervenções, como palestras, psicoeducações sobre ansiedade, sobre depressão, sobre burnout, gerenciamento do estresse, né? Mas principalmente essa conversa entre a empresa e o colaborador, onde eles vão juntos ali traçar essas metas e, como a gente falou antes, né? O colaborador como protagonista, a partir do momento que ele recebe essa informação, ele já é responsável pela promoção da saúde mental da empresa. Então, eu acredito que nesse primeiro momento a maior necessidade é a empresa dialogar com o trabalhador e, assim, alinhar os interesses, mostrando para eles quais são os benefícios para eles e também para a organização. A principal estratégia é a empresa estar em conformidade. É a responsabilidade dela estar adequada à legislação, é a responsabilidade do empresário estar em compliance com a legislação. Então, a principal estratégia é se adequar. Tudo aquilo que a Fran trouxe é consequência desse processo de adaptação. Então, podem ser usadas aí várias formas, podem ser feitas várias atividades que fomentem essa estruturação desse compliance. Mas a resposta master é: precisa estar adequado. Doutora Franciele, doutora Sabrine, para finalizar, vimos como essas alterações vão ser benéficas tanto para os colaboradores e empresas, mas o que devemos fazer para essas alterações não ficarem só no papel? O mais importante de tudo isso é revisitar essa documentação e revisitar periodicamente a cultura da empresa. A partir do momento em que a empresa vai tomando consciência e vai se tornando madura nesse processo de conformidade, ela vai percebendo, os líderes vão percebendo quando aquilo que está no papel não está de acordo com aquilo que é praticado. E ela revisita essas anotações e consegue fazer as alterações a tempo. Então, a maior preocupação é evitar que situações graves surjam para a empresa, evitar que esse colaborador precise ser desligado ou afastado da empresa por uma condição de saúde. Então, a maior estratégia é se precaver e fazer essa análise de forma periódica para garantir que aquilo que está no papel está sendo efetivo com aquilo que está na prática. A partir do momento que a empresa ela entende aonde essa lei ela vai gerar benefícios para ela, essa conscientização, esse entendimento, vai fazer com que ela percorra esse caminho de regularização e de manutenção e gerenciamento desses riscos. Doutoras, agora eu convido vocês para uma dinâmica, um momento aqui do Burn Upcast que se chama Sinapse. A gente vai fazer um bate-bola, uma pergunta curtinha, rápida, e vocês me respondem com uma ou duas palavras. Roda aí a vinheta, sessão Sinapse. Risco psicossocial é? Baixa produtividade. Adoecimento. O cuidado com a saúde mental do colaborador traz? Saúde financeira para a empresa. Segurança jurídica.
Uma empresa responsável é? Atraente para o mercado. Uma empresa que cresce. Chegou o momento da chamada sessão cabeça cheia, aqui dentro do Burn Upcast, onde nós iremos receber alguma pergunta vinda de fora. A pergunta pode ser também a sua dúvida e a resposta a maneira de solucioná-la. Roda a vinheta, sessão cabeça cheia. Oi, meu nome é Janaína, atuo na área de RH há 16 anos. Já vivenciei situações em que a liderança enxerga aquele funcionário que às vezes não produz mais como antes, apresenta algum atestado com certa frequência, às vezes ele enxerga esse funcionário como desmotivado ou como se ele estivesse realmente procurando uma outra oportunidade de trabalho no mercado. Por que não, diante dessas situações, trazer à tona os riscos psicossociais dentro da organização? Não somente para a saúde mental dos funcionários, que pode resultar também em uma produtividade melhor, um bom clima organizacional e pode até impactar positivamente nos lucros da empresa. Doutoras, a palavra é de vocês. Acredito que através da psicoeducação, se de repente esse gestor ele não teve nenhum contato, a gente pode começar através dos meses temáticos, como Janeiro Branco, como Setembro Amarelo, que são meses voltados aí para a saúde mental. E eu acredito que a partir disso pode ser já uma janela aí de repertório para esse gestor se abrir à conscientização. O mais importante é o líder investir nesse conhecimento. Os times replicam o comportamento dos seus líderes. Então, quanto mais o líder investe em curso, em capacitação, em treinamento, mais benefícios os times têm com esse investimento. Então, com toda certeza, esse líder, esse gestor, ele precisa buscar essa informação, ele precisa trazer para dentro das organizações treinamentos que falem sobre essa temática, para que ele tenha essa autoridade no assunto e para que os seus liderados possam replicar na prática os seus conhecimentos. Esse episódio foi uma verdadeira aula, tanto para as empresas, gestores, RH, quanto para os colaboradores que precisam saber que agora a lei assegura o direito a um ambiente de trabalho saudável e com qualidade psicológica, que é sempre o tema que move o Burn Upcast. Meninas, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, literalmente pela aula dada. Quem está nos assistindo, quem está nos escutando aprendeu, assim como eu também. Muito obrigada, Dr. Marcial. Foi incrível poder compartilhar um pouquinho dessa jornada com você. Esse processo de conscientização da NR está só começando. Foi um prazer também, uma honra e estar aqui presente e eu espero que todos possam fazer um bom proveito desse conteúdo. Saúde mental e tudo que pode contribuir para a sua, esse é o nosso foco. Obrigado por assistirem mais esse episódio do Burn Upcast. Sigam nossas redes sociais, o burnup.life, e te encontro no próximo Burn Upcast.